Muito bem. Vamos para o próximo assunto. Vamos ver o que a gente precisa aprender com a medicina humana. Uma única coisinha a gente precisa aprender. Este gráfico é do sírio-libanês, tá? Nós não estamos falando de clínica de aborto clandestina. Nós estamos falando de sírio-libanês. Eles foram descobrir, eles queriam descobrir por que a anestesia matava tanto, né? O grande vilão de tudo, a anestesia. Então, eles queriam tentar reduzir as lesões pós-anestésicas e também a taxa de mortalidade no sírio-libanês. E aí, infelizmente ou felizmente, né? Deixa eu botar o resto da turma aqui para dentro. Então, o que descobriram lá no sírio-libanês? Eles foram pesquisar a anestesia e eles descobriram umas coisas muito interessantes. Primeiro que a principal causa de lesão ou de óbito não era anestesia, mas era a falta de comunicação. Eu estou frisando muito que é sírio-libanês, porque é bem possivelmente, né, o nosso ponto de referência de hospital de qualidade de primeiro mundo, né, aqui dentro do Brasil. E eles perceberam que a falta de comunicação era responsável por 65% de danos e mortes dentro do hospital, né? O que é isso? É a gente não bater papo com o nosso tutor, né? Não passar a informação e não receber a informação. A gente é muito afoito, né? A gente esquece de pedir jejum, esquece de pedir exame, esquece de conversar sobre pós-operatório. A gente vai indo, né? A gente não leva tudo sério igual. Então, um tártaro, uma orquiectomia é diferente de uma cirurgia, uma laminectomia, uma cirurgia de coluna vertebral, né? A gente trata diferente. E por causa disso, a gente acaba esquecendo detalhes, e nesses detalhes a gente vai perdendo, né? Então, 65% dos problemas nossos é causado por comunicação. Então, faça uma boa avaliação pré-operatória. Converse, né? Discuta, peça exames que você vai reduzir o seu maior vilão. Orientação, olha, está muito parecido, mas a gente também é muito desleixado nessa parte. Depois de um tempo, a gente vai reparar que a maioria das vezes que a gente vai fazer uma receita, a gente vai fazer a receita igual, né? Do mesmo jeito que a gente usa o mesmo protocolo anestésico, a gente usa o mesmo protocolo de pós-operatório. Então, é o mesmo antibiótico, o mesmo anti-inflamatório, o mesmo analgésico, a mesma pomadinha, o mesmo spray, a mesma rifocina, sempre igual, né? E aí, quem que vai orientar o paciente depois? A partir de um tempo, a recepcionista vai orientar. E aí não orienta direito, porque ela é leiga, cada caso é um caso, um vai precisar de roupinha, o outro vai precisar de colar, o outro não vai precisar de nada, né? Tudo isso precisa ser orientado. E aí começa a atrapalhar, né? A gente não faz a orientação inicial lá atrás, não orienta, não bate papo, e olha que legal, ou que louco, né? Cirurgia em local errado, 13%. Este é o resultado final de uma comunicação ruim, uma orientação ruim e uma avaliação inicial ruim. Não tem nem checklist. Olha que maluco que é. Continuidade de tratamento. Isso é uma coisa que eu vejo muito comum na clínica. O que é continuidade do tratamento? Você receita 3 caixinhas, ele compra uma porque a caixinha é cara, ou porque ele não levou dinheiro suficiente, e ele não compra o resto.
Você pede para ele fazer de 12 em 12, ele faz a cada 24. Você pede para fazer de 8 em 8, ele faz a cada 24. Você pede para fazer a cada 24, ele não faz. Você pede para ele não tirar a roupa cirúrgica de jeito nenhum, tira para fazer xixi. Você pede para não tirar o colar, tira para comer. Ah, quando eu estou em casa, eu deixo sempre, que eu estou vendo. Sabe? E depois estoura ponto e ele vem bravo, falando que a culpa é sua. Né? Então, isso tudo é responsável por complicações que a gente poderia evitar. Complicações que a gente não poderia evitar são aqueles 11% aqui. Né? E o grande vilão, que até outro dia era o grande vilão, agora, coitado, né? Ou sorte nossa. A anestesia hoje é responsável só por 1% de todos os danos e de todas as mortes. O resto, né? Isso que é legal. E por isso que eu gosto de começar o curso com esses gráficos. Que, olha, a gente não tocou no assunto de anestesia ainda, mas eu estou te dando uns insights que você vai diminuir taxa de óbito e taxa de sequela só prestando atenção e fazendo um ou outro ajuste no seu dia a dia. Né? Não tem muito milagre, não. São pequenos detalhes que vão resolvendo a tua vida lá para frente. Vamos lá. Conceitos de anestesia. Eu sempre, quando eu dou curso, a hora que chega conceito, eu dou uma certa arrepiada, porque conceito, para mim, é a coisa mais chata do mundo. Né? Mas, se eu não passar para vocês alguns termos que eu uso coloquialmente no curso, eu não quero que vocês fiquem perdidos lá na frente. Então, vamos, com calma, linkar alguns conceitos só para que vocês não confundam lá na frente, tá bom? O primeiro é o mais clássico dos clássicos. A gente não sabe o que é tranquilização e o que é sedação. Para a gente é sempre a mesma coisa. A gente usa um termo ou um outro e a gente acha que a gente está fazendo a mesma coisa. Pega o cachorro lá, a gente vai dar a MPA, o tutor olha, né? Fala assim, tá com ele no colo, assim, né? Peraí. Tá com ele no colo, assim. Aí você fala, vira a bundinha dele para mim aqui. Assim, doutor? Assim, doutor? É, assim. Eu vou dar só uma cutucadinha aqui no bumbum, tá bom? Daí ele fala assim, mas você vai fazer uma injeção? Aí você fala, vou. Oh, mas não era inalatória? Ah, eu sempre ouço essa historinha. Daí você fala, mas aqui é só uma sedaçãozinha, tá bom? Depois a gente vai fazer inalatória, né? Com toda a paciência de quem já está 30 anos fazendo a mesma coisa. Gente, quase isso, né? Não no coitado do cachorro, mas no tutor, né? É só uma sedaçãozinha, segura aí. Aí você vem, pif. Agora vai levar 15 minutinhos, tá bom? 15 minutinhos, daí vai ficar meio bêbado. Aí eu venho, eu vou pegar a veia. Ué, mas não é inalatória? Meu, é inalatória, infeliz. Mas eu ainda vou ter que pegar a veia, porque eu vou ter que dar uma injeção. Mas não é inalatória? Meu, é inalatória, mas ainda não. A inalatória é lá na frente. Por que eu estou brincando com vocês? Porque a maioria das vezes não é sedação que você está fazendo. Não é. A maioria das vezes você está fazendo tranquilização. Cadê aqui? Volta, volta. Aí, voltou. Olha a diferença. Tranquilização. A cepromazina é uma tranquilização. Então, lembre, puxa na memória a última vez que você viu um bicho com acepram. Então, você aplica, mas daí você não vai fazer em gato, né? Porque gato não dá muito certo. Tem que pegar um cachorro. Pera aí, gente.
Ai, meu Deus do céu. Aula prática. Volta aqui. Cachorro. Cachorro. Bundinha. Bundinha. Acepran. Põe na gaiola. Põe na gaiola. Ou fica lá com o dono. Vai lá, para a turma lá. Fica lá, acepran. Daqui 15 minutinhos, você volta para ver o efeito, né? Aí você chega lá, ele olha para você assim, você olha para ele, ele tá lá. Tudo feliz, né? Tudo feliz. Aí você fala assim, essa cepromazina não presta! O bicho tá lá, tudo feliz, de pé. Por quê? Na verdade, prestou, e muito. Olha isso aqui. Quando você tranquiliza, você tem um paciente relaxado e ele está esperto com tudo que está acontecendo. Por isso que ele está só sentado na gaiola e quando você chega, ele abana o rabo. Ele está tranquilo, deu certo, era isso que você queria. Não, mas eu não era isso que eu queria. Eu queria o bicho largado lá. Ah, então você tinha que ter feito uma sedação. Tipo o que eu faço com o gato. O gato já é mais arisco, já é mais estressado. Então, o gato eu não tranquilizo. E se o cachorro for muito bravo, esse aqui é de boa, né? Esse aqui, ó, carinha de mansinho. Ah, coisa fofa. Então, se ele é bonzinho, você tranquiliza. Se ele for bravo, você ceda. Por exemplo, xilazina, por exemplo, dexmedetomidina. Aí, qual é o resultado da sedação? Aí você tem um bicho sonolento. E eu, gente, tenho rinite alérgica. Imagina agora que eu soquei meus bichos de pelúcia aqui. Meu, agora, eu tô tentando não espirrar. Mas vocês não fazem noção do esforço que eu tô para não começar aquela crise de 40 espirros sem parar. Vai ter que até parar a aula. Então, olha aqui. Quando você ceda, quando você faz uma xilazina, agora tenta lembrar a última vez que você fez uma xilazina na vida. Aí você tem um bicho bem sonado, né? Muitas vezes até dormindo na gaiola. E aí quando você abre a porta lá da internação, lá para você pegar o cachorro, ele está largado. Aí você até, meu Deus, acho que morreu, né? Aí você vai lá, faz assim, aí ele acorda. Por quê? Porque ele está desconectado com o ambiente. Você acorda ele olha, se está tudo bem, dorme de novo. Aí você tem um paciente sedado. Pegou a diferença de tranquilização e sedação? Você é que escolhe. Por isso que eu já. Vamos começar do começo, né? Não tem receitinha de bolo. Chega, olha para o seu paciente e veja o que você precisa fazer. Só tranquilizar ou sedar. Beleza? Primeira parte. Agora começa as coisas a ficarem. Agora as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Vai, muda o slide. Hipnose, narcose, catalepsia. Vamos lá. O que é a hipnose? Toda vez que eu falar hipnose, eu estou falando naquele momento. Nossa, agora minha rinite está punk aqui. Aquele momento onde você faz o propofol na veia e o bicho dorme, certo? Sono artificial. Propofolzão, dormiu. Quando dorme, é a hipnose. Então, quando a gente fala hipnoindutor, a gente está falando de um propofol. É um fármaco que a gente usa para pôr para dormir. Agora, às vezes, lá na sedação mesmo, a gente consegue que o bicho fique tão sedado que ele pode dormir de verdade. Nessa hora, quando ele está muito largadão, a gente tem uma narcose. Narcose, bem largado, tá bom? Agora, por outro lado,
quando você faz a sua anestesia dissociativa, seja ela com xilazina e cetamina, seja ela com tiletamina e isolazepam, vulgo telazol ou isoletil, aí você tem a catalepsia. O que é a catalepsia? Agora, vai lá, lembra a última vez que você foi castrar um gatinho, e você fez ketapum no gatinho, certo? Botou na calha cirúrgica e você tem algumas características que só acontecem na anestesia dissociativa. Primeiro, rigidez maleável. O que é uma rigidez maleável? Você faz assim e volta. Você faz assim e volta. Você faz assim e volta. Rigidez maleável. É bem diferente de relaxamento muscular, que aí está tudo relaxado. Aqui tem uma rigidez maleável. Isso só acontece na dissociativa. E não é legal. Até por isso que você tem que amarrar as patas, tudo esticado, porque o bicho não tem relaxamento quando você faz anestesia dissociativa. Mas tem um probleminha. Ele não responde a estímulo. Como assim não responde a estímulo? Não responde. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode vir aqui pegar o bisturi e abrir a barriga. Ele está imóvel. Imóvel. A parte mais triste do curso é agora. É a hora que eu vou fazer vocês desistirem da anestesia dissociativa. A anestesia dissociativa tem espaço na anestesia, tá? A gente usa a anestesia dissociativa em algumas situações, mas ela não é feita para uma cirurgia. Não é feita para uma cirurgia. Primeiro que você tem a tal da catalepsia. Para você fazer uma boa anestesia, você precisa de relaxamento muscular. Segunda coisa é que você não tem inconsciência. Você só tem alteração de consciência, você só tem dissociação. Como é que eu sei disso? Se o meu paciente está olhando para mim, ele não está inconsciente. Se ele tem rotação de globo, ele tem inconsciência. Quando você faz propofol, quando você faz inalatória, ele rotaciona. Aí ele está inconsciente. Se ele está olhando para você, ele está dissociado. E isso não é bom, porque ele está acordado. Ele não está sentindo dor. Não. É mais ou menos. Por quê? Existe uma interrupção da neurotransmissão, né? De todos os sinais de dor que ele está recebendo, né? Nocicepção, que está indo até o tálamo. Quando a dor chega no tálamo, o bicho pula, porque dói. Se a gente está bloqueando a comunicação, ele não recebe a informação que está tendo dor. Mas a dor está acontecendo. Ele não vai pular? Não, não vai pular. Mas a liberação de citocinas acontece? Então, isso acontece. Então, na verdade, você não está fazendo analgesia. Você só está evitando que ele repare que está tendo dor. Mas o ideal é você não fazer dor. E quando você faz anestesia dissociativa, você está fazendo a dor. Você está fazendo dor aguda, que ela pode virar uma dor crônica. Então, você tem um paciente com alteração de consciência, ou seja, ele está acordado, ele está tenso, e agora ele está imóvel. Ou seja, você abre, ele tem dor, ele está acordado, ele não consegue se mexer para fugir, mas às vezes ele consegue mexer um rabo, às vezes ele consegue dar uma mexidinha aqui, e às vezes ele ainda dá uma vocalizadinha, tipo... Mas a sua mente do século passado pensa assim:
melhor sentindo do que morto. Não é? É verdade. Lá no fundo da sua alma, você sabe que é melhor ele chorando, berrando, se mexendo, do que ele morto. Isso é melhor só para você. Para você não precisar ligar para o dono depois e falar que morreu. Mas para o seu paciente isso é péssimo. Isso não é anestesia. Isso, na verdade, é uma baita de uma sacanagem que você está fazendo. E é uma baita de uma sacanagem que você fez a vida toda, né? E eu espero que a partir de hoje você comece a cair a ficha para você fugir da anestesia dissociativa com raríssimas exceções. E mesmo quando você tiver nessas exceções, não é pura e simplesmente cetamina, xilazina e diazepam. Não é simplesmente um TTDEX. Não é simplesmente um telazol, um zoletil, que eu anotei aqui, que vocês usam, tá? Não é só isso, você tem que fazer mais coisa. Por quê? A sacanagem é que a gente conseguiu imobilizar o nosso paciente, mas a gente não anestesiou. E ele, imóvel, é fácil de a gente operar. E a gente opera sacaneando o nosso paciente, deixando ele acordado, com dor e sem se mexer. Beleza? Vocês querem discutir alguma coisa em particular sobre anestesia dissociativa? Vocês podem entrar agora ou deixa para mais para Eu frente. quero Só falar não algo. fala. Tá. Assim, aqui em Manaus tem muito, acho que em todo lugar do Brasil, né? Tem muita ONG, né? E geralmente eles usam só anestesia dissociativa. Liga o seu vídeo aí pra gente Ruim ver disso. você. É porque eu tô deitada. Ah, não tem problema. Tá bom, vai, fala aí. Levantei. Você só tá Já. deitada, não tá nem dormindo. Não sei se dá pra ver alguma coisa. Não, tô prestando atenção. Mas assim, o que eu vejo muito é que até a gente, né, não tem muita informação assim a respeito da anestesia, né? Quando a gente não procura saber exatamente como é que funciona. Imagina os tutores, né, que vão lá e querem fazer uma cirurgia. E quando a gente precisa vender uma anestesia, eles, tipo assim, ficam sempre comparando, porque eu trabalho com meu esposo e ele faz cirurgia, então ele tem que fechar tudo isso, né? E então, assim, tipo, eles ficam tentando comparar valores de ONG com a gente que é particular, que o nosso valor é muito mais alto do que eles. A gente tenta explicar, né, a respeito da anestesia dissociativa, que não é tão bom, que tenta explicar isso de uma forma que eles entendam. Só que sempre fica muito difícil para a gente tentar vender algo assim particular, porque os valores das ONGs são muito mais baratos porque eles usam esse tipo de anestesia. Aí o que eu acho? Estava conversando um dia desse com meu esposo, né? Que os tutores, eles acham que estão fazendo bem. E os protetores também acham que estão fazendo o bem, né? Assim, com o animal. Mas eles estão causando mais mal pro animal do que bem, que eu acho. Eu penso dessa forma, porque assim, ketamina e xilazina, pelo que eu li, assim, já vi, causa muito problema renal em gatos também, né? E assim, isso é bem triste, porque eu acho que falta mais informação para protetores, né? Até para médicos veterinários que trabalham fazendo isso também. E para a população também que precisa fazer isso. Porque assim, a gente perde médico veterinário e os animais também estão sendo sacaneados, como você falou, né? E eu sempre vejo mesmo que realmente é bem ruim esse tipo de anestesia, né, que chama, numa cirurgia, É. principalmente de castração. Não, É isso isso. aí é a pura realidade, né? E você ainda tocou na questão renal que eu tinha esquecido, né? Então, vamos piorar a situação ainda, para vocês ficarem com mais Sim. medo. Agora meu nariz já foi, né? Não tem alergia de gato, mas tem alergia de ácaro. Olha aqui, você pega a associação xilazina e cetamina, porque você aprendeu lá atrás na faculdade que a cetamina aumenta a frequência cardíaca e a xilazina diminui a frequência cardíaca. Então, se você mistura os dois na mesma seringa, você tem
uma frequência cardíaca estabilizada, né? Não está nem alta nem baixa, porque eles acabam se compensando ou se anulando. E lindo, você fez uma associação e usou por causa disso. Mas você esquece do seguinte, isso aí está certo. Isso está certo. Né? Toda vez que você faz associação, é quase uma conta matemática. Somos 2, divide por 2. Então, você soma uma taquicardia com uma bradicardia e divide por 2, você tem uma normocardia. Beleza? Mas você esquece de um outro fator importante, que é a pressão arterial. Então, você tem a cetamina, que vai atuar em sistema simpático. Né? Sistema simpático, para quem esqueceu, é o susto. Lembra de você tomando um susto. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória e aumenta a pressão arterial, tá? Simpático. A xilazina, ela atua no parasimpático. Parasimpático é vocês agora, que vocês já estão tudo com sono, já estão começando a ficar com fome, né? Então, parasimpático, então diminui frequência cardíaca, diminui respiratório e diminui pressão arterial. Tá bom? Vamos lá, então. Então, você fez a cetamina, você aumentou a pressão arterial. A pressão arterial está lá em cima, tá? Aí você faz a xilazina, que teoricamente faz tudo baixar, né? Então, cai pressão arterial, cai frequência respiratória, cai frequência cardíaca. Vai cair frequência cardíaca num ponto onde o cérebro vai começar a ficar preocupado. Ele fala assim, meu, essa pressão está tão baixa que eu vou ter que compensar de algum jeito, senão eu vou perder o paciente. Eu vou morrer. Então, o que eu faço? Se a frequência cardíaca está tão baixa, para eu compensar e não morrer, eu vou ter que dar uma mensagem lá para fazer hipertensão. Hipertensão compensatória à bradicardia. Então, quando você faz a xilazina, nos primeiros 4 e 5 minutos, você tem exatamente uma hipotensão que vai estar compensada com a hipertensão da cetamina. Daqui 5 minutos, a hipotensão da xilazina vira hipertensão, para você não perder o paciente. Aí vai cair no outro problema. Hipertensão aqui, hipertensão aqui. Soma e divide por 2. O que acontece? Uma mega hipertensão. E o rim vai ter uma lesão quando você mantém hipertensão ou quando você mantém hipotensão. Dos dois jeitos você vai causar uma lesão renal, que pode virar depois uma insuficiência renal aguda e pode virar depois uma insuficiência renal crônica. Mas, a princípio, você faz a lesão renal. Então, toda vez que você faz dissociativa, você faz lesão renal. Além de tudo aquilo, ainda tem a lesão renal. A respeito da lesão renal, o que eu vi é que a maioria dos gatos que passam por essa anestesia futuramente serão pacientes renais, o que é algo assim quase certo que acontece no futuro com esses gatos. E esse futuro é um futuro longo, né? Porque essa lesão vai apresentar sintomatologia clínica depois de anos, tipo 4, 6 anos depois, né? Então, quando o gato e o cachorro chegam com 6 anos de idade já com lesão renal, não passa pela nossa cabeça que a insuficiência renal é coisa de bicho velho, né? Ou de gente velha. E velho hoje é 14, 15 anos de vida. 12 pelo menos. E não 6. 6 era bicho velho há 30 anos atrás, hoje não é mais. Né? Agora, por que está vindo essa lesão então tão cedo? Está vindo porque você foi bonzinho e boazinha e fez uma dissociativa baratinha para o tutor há 4 anos atrás para castrar, para não virar aquela coisa que a gente vê nas redes sociais de 2 gatinhos, vira 8, vira 30, vira 100, vira 10 mil. Né? Ou seja, no fundo, você está fazendo uma eutanásia a longo prazo.
Cadê o seu amor? O seu amor, se esse gato vivesse 22 anos, mas você está matando ele com 6 anos de vida, porque você está querendo fazer uma coisa barata. Bom, então, essa é a primeira questão. Outra questão que foi quem que perguntou ali, tá ali no chat, a Ana Carolina perguntou no chat porque ela está sem vídeo, né? Então, ela está perdoada por enquanto, mas quando ela sair da clínica, eu quero que ela apareça aqui. Ela perguntou sobre tramadol. Você pode usar tramadol se é efetivo em gatos. Isso aí, e depois a Cristiane já comentou lá embaixo. Tramadol a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas só para adiantar, quem usa tramadol? Tramadol funciona, é um bom analgésico, só que a potência dele para aguentar uma dor cirúrgica é muito baixa. Para isso não presta, tá bom? Mas a gente vai falar disso quando a gente tiver conceituando, então, os analgésicos. Eu estou tentando aumentar aqui o meu... Quando a gente for falar de analgésico, vocês vão entender por quê, tá bom? Funciona, dá para usar, mas não para a cirurgia em si. Espero que eu tenha deixado vocês bem traumatizados com anestesia dissociativa. Vamos lá, mais um conceitozinho. Analgesia, neuroleptoanalgesia e anestesia propriamente dito. Analgesia é quando o seu paciente não sente dor. E isso a gente vai fazer a partir da nossa próxima anestesia no mundo real, tá? Vocês vão ver que vocês não vão mais trabalhar sem analgésico, porque vocês têm noção agora que a gente consegue imobilizar o seu paciente. Acepromazina, propofol e iso é uma boa anestesia? É péssimo também. É quase uma dissociativa. Cadê a analgesia? A acepromazina não tem analgésico, propofol não tem analgésico, isoflurano não tem analgésico. Você, mais uma vez, conseguiu imobilizar bem o seu paciente, você vai conseguir operar ele com uma vantagem. Agora, pelo menos, você conseguiu inconsciência, mas você continua fazendo o seu paciente sentir dor. Então, você vai ter que entrar com um bom analgésico, tá bom? Neuroleptoanalgesia nada mais é do que um resultado de uma associação que a gente faça. Às vezes a gente associa um simples tranquilizante com um analgésico de baixa potência, mas a associação dele, fazendo essa mistura na mesma seringa, você consegue potencializar resultados. E aí você consegue, às vezes, com um simples acepromazina e morfina, você consegue fazer o seu paciente dormir. Essas associações a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, a anestesia mesmo é um paciente sem dor. Ele pode estar sem dor geral ou sem dor local, né? Aí vai de você fazer um bloqueio regional, um bloqueio local ou uma analgesia por infusão. Mas, aí sim, o seu paciente vai estar acordado ou não, imóvel ou não, mas sem dor. Por exemplo, vai no dentista, você vai fazer um tratamento no dente e você não tem dor. O dentista não precisou imobilizar você, né? Porque nesse caso ele falou assim, fica quieto de boca aberta que eu vou trabalhando aqui. Isso normalmente a gente não consegue na medicina veterinária, né? Então, a imobilização é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa realmente de um paciente imóvel, mas a gente não pode esquecer do resto, né? E para isso a gente vai fazer os bloqueios ou uma anestesia geral, para que a gente consiga, então, ter uma boa anestesia, que inclui, efetivamente, uma boa analgesia. Esse slide aqui é o slide que eu peço sempre para o pessoal printar essa tela. Essa é a grande diferença entre uma boa anestesia e uma anestesia dissociativa. A anestesia cirúrgica, né, em
plano cirúrgico, a anestesia que eu quero que você faça a partir desse curso. Para o seu paciente, ele precisa estar imóvel para você conseguir operar, ele precisa estar inconsciente, ele não pode sentir nada, não pode ter dor e tem que ter relaxamento muscular. Isso é o que eu quero que você faça. E não o que você faz hoje, né? Que é um paciente com catalepsia, lembra disso? Rigidez maleável, com uma analgesia, mas uma analgesia fraca, porque xilazina é analgésico também, cetamina é analgésico também, mas vamos ser práticos. Dá para eu te dar um comprimidinho de Neosaldina e falar que isso está suficiente para eu amputar sua perna? Não, né? Aí você vai falar, mas Neosaldina é analgésico? É, mas a gente tem que pensar nas potências de cada uma. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar do tramadol, que eu já deixei marcado aqui, né? E, por favor, paciente inconsciente, não com alteração de consciência, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre uma anestesia geral e uma anestesia dissociativa. E para finalizar esse assunto, porque está dando o nosso tempo aí, né? É o conceito de anestesia inalatória. Via respiratória, passa pela corrente sanguínea, atinge o sistema nervoso central e produz anestesia geral. Simples assim. Aos pouquinhos vocês vão se desgarrar da dissociativa e vão pegar uma anestesia de qualidade, de preferência inalatória, mas também vocês podem trabalhar com infusão contínua de propofol. Está dando tempo, a gente volta em 5 minutinhos. Até daqui a pouco, gente.